Então a gente vai falar sobre detox, qual é o detox certo para você. Então essa semana eu tenho comunicado sobre o desafio detox, tenho falado bastante sobre o detox, que é uma estratégia muito importante para equilibrar os hormônios e também para a saúde. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é detox. Sejam muito bem-vindos. Então vamos divulgar e chamar outras pessoas para participar aqui desse bate-papo. Então vamos lá. Eu queria perguntar para a gente começar e mesmo assim interagir, né, de forma meio online, meio à distância. Eu queria saber de vocês quantos já fizeram alguma dieta de emagrecimento, algum processo de detox, seja detox mental, seja detox alimentar. Então me conte um pouquinho, né, como é que foi esse processo para vocês, como é que vocês se sentiram. Quais foram as maiores dificuldades desse detox, né? Que quando a gente fala de detox é uma coisa fácil, gente. Me respondam se fazer detox é fácil ou é algo muito complexo. Podem me responder aqui, tá? Ó, tá entrando algumas pessoas, sejam muito bem-vindas. Então, quando a gente fala de detox, a primeira coisa, né, o que a gente ouve de detox, que normalmente é uma dieta líquida. Ah, então que é a base de suco, a base de sopa, a base de chá, que tem que tomar muita água, não é isso que normalmente nós ouvimos? E aí muitas pessoas acabam sentindo mesmo uma fraqueza porque falta nutrientes. Na verdade, quando a gente pensa em detox, não é ficar sem líquido, né? Aliás, ficar sem comer só à base de líquidos. Na verdade, detox é muito mais do que isso. A gente já faz naturalmente os processos de detox. 80% dessa detox é feito no fígado, 80% no intestino, então por isso que é super importante preservar a saúde desses órgãos para que naturalmente a gente faça esses processos de detox. E quando a gente pensa nesses mecanismos, a gente precisa de algumas substâncias que a gente chama de enzimas para acelerar essas reações químicas e fazer com que essa detox seja feita de forma muito natural. Então, se eu preciso de nutrientes, eu tenho que me alimentar bem. E a partir do momento que eu faço uma restrição calórica muito complicada, a gente acaba não conseguindo ter esses nutrientes para fazer esse processo de detox. Então, o processo de detox vai por água abaixo. Mas por que a gente precisa fazer detox, já que o corpo naturalmente faz, tá? Porque a gente recebe uma sobrecarga muito grande, né? Quem vive aqui, pode ser que tenha até alguém que vive isolado, num ambiente que tem ar muito puro, mas mesmo assim, essa pessoa está suscetível a ter toxinas no dia a dia dela, né? Aonde que a gente encontra essas toxinas, gente? A gente encontra nos poluentes ambientais, a gente encontra na nossa água, por mais que a água seja limpinha, mas tem algumas substâncias que o tratamento, né? Aqui em São Paulo é a Sabesp, que o tratamento não é capaz de filtrar completamente. A gente tem o flúor que tem um benefício, mas ele também tem um lado negativo. A gente tem, por exemplo, resíduos de medicamentos nessa água. A gente tem resíduos de hormônios, né, de anticoncepcionais. Então, a gente tem uma série de contaminantes. A gente tem metais pesados, a gente tem metal pesado nos peixes, por exemplo, né, que vem no mar. A gente tem os contaminantes do solo, a gente tem os pesticidas, a gente tem os contaminantes de plástico, gente. Aí você fala assim para mim: ah, mas eu uso aquele potezinho que fala que é livre de bisfenol A. Mas tem bisfenol B, tem bisfenol E, tem outros bisfenóis que vão tá interferindo, tá? E aí o que a gente faz? Quando a gente pensa de detox, né, essas substâncias todas que eu falei para vocês, são várias, né? Talvez eu tenha até pulado alguma aqui. Essa substância acumula no nosso tecidos de gordura. Ah, tá bom. Se acumula tecido de gordura, então tá tudo certo, né? Ninguém gosta da gordura, né? Então tá tudo certo, deixa lá acumulado. O problema é que essas substâncias podem funcionar como falsos hormônios e atrapalhar todo o nosso funcionamento, inclusive o funcionamento do nosso metabolismo. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, mesmo comendo pouco, porque tem um excesso de toxina no seu corpo, tá? Tem mulheres que têm alteração de hormônios porque tem excesso de toxinas no corpo. Ah, então como que a gente faz? A gente fica aí numa redoma de vidro e se protege? Não dá, né?
Então, por mais que a gente tenha cuidado, a gente tenha uma alimentação mais natural, uma alimentação mais orgânica, a gente sempre está suscetível. Então, a gente faz os processos de detox, que é pegar toda essa lixaiada que está no nosso tecido de gordura, que é solúvel, tá, em gordura, que se desmancha na gordura, para se transformar numa substância que seja solúvel em água e, consequentemente, a gente consiga eliminar. Então, para a gente fazer esse processo, de transformar essa substância que é solúvel em gordura e solúvel em água para ser eliminada, seja pelas fezes, seja pela urina, seja pelo suor, até pelas lágrimas, gente. Então, chorar também tem o seu benefício. Até chorar faz com que a gente consiga eliminar algumas toxinas. Então, a gente quer fazer esse processo e aí a gente otimiza esse trabalho do fígado. Para as minhas pacientes em consultório, eu recomendo elas fazerem pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Justamente para facilitar esse trabalho. E quais são os resultados? Normalmente elas relatam menos cansaço, mais energia, menos inchaço. Parece que a memória fica mais ágil, tá? E também o processo de emagrecimento fica muito mais fácil, tá? Então a gente tem uma série de benefícios. Para vocês terem uma ideia, toxina é tão complicado, por exemplo, a mulher que quer engravidar, a poluição ambiental diminui a reserva de óvulos. Olha só, então diminui a reserva de óvulos, aumenta o índice de doenças cardiovasculares e também está associado a um índice de obesidade. Por quê, gente? Eu não estou falando nem excesso de comida aqui, eu estou falando só simplesmente dos poluentes ambientais. Isso porque ele causa uma inflamação no seu corpo e, consequentemente, vai impactar no processo de emagrecimento, tá? A partir do momento que a gente tem várias substâncias inflamatórias, é como se a gente tivesse uma resistência, a gente produz, a gente fala, vou falar uma palavra difícil aqui, algumas citocinas inflamatórias, que faz com que essa gordura ela fica mais enrijecida e, consequentemente, por mais que a gente coma pouco, a gente tem dificuldade de remover. E aí, mais uma vez, a gente tem que fazer uma estratégia detox. O fígado é o que faz, né, é o responsável em 60% a 70% desses processos. E a gente, nesse processo de detox, são várias fases, tá? É um processo mesmo, não é tão simples. Então, a gente tem 3 fases nesse processo de detoxificação. Então, a primeira fase, a gente tem uma ativação dessas substâncias. Então, por incrível que pareça, as substâncias que são negativas, elas ficam mais ativas ainda. Depois a gente tem um processo que a gente fala, que é um processo de conjugação e metilação, que é justamente facilitar, né, preparar para que essas substâncias se tornem solúveis, né, em água e consigam ser eliminadas até a fase 3. Então, a gente tem 3 fases. E cada dessas fases, tá, a gente tem vários nutrientes que a gente trabalha. Cada fase acontece separadamente, então acontece primeiro a fase 1, depois a fase 2, a fase 3, não, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? É a mesma coisa quando a gente faz exercício, que tem ao mesmo tempo utilização de glicose, tem utilização um pouquinho de músculo, um pouquinho de gordura. A gente não é separadinho assim como a gente aprende, né, nos livros. Então tudo está acontecendo de forma ao mesmo tempo, tá? Mas para cada fase eu tenho nutrientes específicos, tá? Então, quando a gente vai fazer uma detox completa mesmo, né, as meninas sabem que a gente usa alguns suplementos específicos para facilitar os processos de cada fase e agilizar o processo. Na verdade, o que a gente faz, quando a gente pensa em uma detox, a gente quer fazer um tratamento de choque, porque às vezes realmente o fígado não dá conta, tá? É tanta toxina, eu nem falei de medicamento, eu nem falei de álcool como toxina, mas tudo isso interfere. Os aditivos alimentares, né, os conservantes, então tudo isso vai influenciar, tá? E aí, gente, tem outra coisa que é toxina também, as radiações, radiação do sol, tá? E a gente tem a radiação eletromagnética, que é do celular, do computador, da TV. E a maior parte das nossas atividades é feito, né? Eu tô aqui na frente do celular, a gente, né, fica a maior parte do tempo no computador, né? Grande parte do meu trabalho, todo o meu atendimento é feito no computador, e mesmo quando não estou atendendo, todo o meu trabalho de back-office é feito no computador, como acho que a maioria das pessoas. E aí, quando a gente chega em casa e quer relaxar, a gente vai para frente da TV. Então, essa radiação também tem um componente tóxico
que a gente precisa, né? E tudo isso vai ter um efeito no funcionamento do nosso corpo que a gente precisa eliminar, tá? E aí, gente, como é que é o mundo de vocês, né? Será que a gente consegue realmente ficar isolado dessas toxinas, né? Depois de eu falar todas as toxinas que têm essa influência? Claro que não, tá? E aí a gente tem também alguns fatores que podem prejudicar os processos de detoxificação. A gente fala detoxificação, a gente fala desintoxicação, tá? E aí, resumindo, a gente coloca detox, né? Como eu coloquei aqui o desafio detox total. Então, esse processo de desintoxicação, ele pode ser atrapalhado não só pelo excesso das toxinas, né? A falta de nutrientes, como eu falei anteriormente, e também ele pode ser atrapalhado na presença de jejum, na deficiência de proteínas, tá? O álcool, tá? O álcool atrapalha demais, tá? E mesmo a pessoa falando assim, ah, mas é só um pouquinho, mas mesmo um pouquinho, né? A gente tem esse efeito, por quê? Quando a gente, né, faz constantemente jejum, quando a gente tem deficiência de proteínas, por isso que é importante também, né? A gente está falando de detox, mas a gente tem que fazer toda uma adequação da alimentação. E aí o que acontece? Quando a gente tem essas deficiências, a gente tem deficiência de produção dessas enzimas que vão fazer cada processo, tá? E consequentemente vai impactar. Então, por exemplo, ó, eu pus aqui um exemplo aqui do álcool, tá? O álcool, ele diminui uma enzima do fígado chamada glutationa do fígado, né? Glutationa hepática vem do fígado. E aí, se a pessoa estiver tomando, por exemplo, o paracetamol, que é a aspirina, tá? Ela aumenta a toxicidade. E tem outros medicamentos que fazem o mesmo metabolismo do paracetamol que você aumenta a toxicidade. Olha só, né? Então, como é importante a gente estar atenado na composição da nossa alimentação e o nosso comportamento para a gente não interferir no processo normal de detoxificação, né? A gente está falando aqui, quando eu penso de detox, claro, eu estou falando da alimentação de forma geral, né? Afinal, eu sou nutricionista, mas a gente também trabalha a questão da vitalidade positiva. Então, a gente também vai trabalhar de forma integrativa. Então, quais são os outros fatores que influenciam também nessa questão da detox, né? Não é só alimentação, gente. A gente também tem até as meninas que estão no grupo do Detox Total, a gente enviou um questionário, que é um questionário de toxicidade. Mas a gente também tem a questão da toxicidade mental, a respiração ajuda também nesse processo de detox, tá? Quando a gente aprende a respirar, é como se a gente eliminasse um pouco dessa lixeira que fica acumulado dentro da gente. Então a gente trabalha muitas técnicas de respiração. Então meus pacientes estão acostumados a respirar comigo. Então a gente faz e às vezes como comportamento, né, atitude de comportamento para diminuir a ansiedade, para diminuir também o fluxo de pensamentos que pode estar te intoxicando, para a gente ficar um tempo sem a presença do celular, quando possível. Então a gente também vai trabalhando em conjunto com esse processo de detoxificação dessas substâncias, também a detoxificação de comportamentos. Justamente porque eu estou trabalhando o indivíduo, né? O indivíduo não é só coração, ou fígado, ou intestino, ou cérebro, ele é um complexo, né? Que ele pensa, ele sente e, consequentemente, ele vai gerar uma ação, um comportamento. Então, a gente vai estar trabalhando tudo isso. Até porque, quando a gente pensa em mecanismo de alimentação, a gente sabe que muitas vezes, a maior parte das pessoas que tem problema de peso, não é porque não sabe o que comer, né? As minhas pacientes, a maioria, elas sabem muito bem o que comer, elas são muito bem informadas, mas às vezes o comportamento atrapalha, seja pela forma, o ritmo de vida, e aí isso tem tudo a ver com detox, tá? A gente pega profissionais da saúde que tem problema de peso, que tem problema de saúde, porque a gente sabe que não é só um comportamento alimentar, que é muito mais do que isso, tá? Mas, como a gente está falando de processo de alimentação, eu vou falar um pouquinho de alguns alimentos que podem estar auxiliando nesse processo de detox. Então, a gente tem alimentos, eu vou falar de um grupo muito importante para os processos de detox e que a gente incentiva muito, tá? Que são as brássicas.
Vocês sabem que são brássicas? É um grupo de alimentos, tá? Que compreende o brócolis, todo tipo de couve, rúcula, nabo, rabanete, couve-flor, couve de bruxelas, couve-manteiga, tá? Então compreende esses alimentos. Esses alimentos são as brássicas. Esses alimentos têm um papel muito importante na detox do fígado. Então eu recomendo vocês que estão aqui que tenha pelo menos, tá? Um desses alimentos, uma frequência grande, né? Na semana. Inclusive as brássicas, tá? Ela tem algumas substâncias, né, que são responsáveis por esse processo de detox, mas ela tem um efeito quimiopreventivo. Então ela tem um papel muito importante para pessoas que têm, né, o gene ali do câncer que ainda não se desenvolveu. Ele trabalha como preventivo para silenciar esse gene, né, deixar o monstro ali quietinho, tá? E quando a gente pensa numa alimentação, mesmo no processo de detox, a gente pensa muito em mecanismos de prevenção, tá? Eu trabalho muito na questão da prevenção. Tem outros alimentos também que ajudam, limão, a laranja, tá? Na casca do limão e na casca da laranja, a gente tem algumas substâncias também que ajudam nesse processo de detox, tá? Então, a casca, que muitas vezes a gente despreza, eu sei que a casca é amarga, né? Mas a gente tem substâncias valiosas na casca. Então, aí você pode usar a casca no suco ou mesmo no chá, tá? Com essas propriedades. A gente tem o suco de toranja. Não sei se vocês conhecem suco de toranja. A gente também chama ela de grapefruit. A gente também chama de pomelo. É aquela laranja grande que ela é mais avermelhada, tá? Então, essa toranja, tá? Não é uma laranja normal. Ela tem propriedades detox, também antioxidantes, que eu ia falar, tá? A gente tem uma cúrcuma. Cúrcuma a gente encontra no açafrão da terra ou naquele rizoma, tá? Que a gente vai fazer o suco com aquele, usa o liquidificador. E aí, se o liquidificador for de plástico, já era, fica todo amarelo, tá? Mas a gente tem essa raizinha ou açafrão, né? Um açafrão de qualidade, que não tem a mistura. A gente tem o alecrim, a gente tem o chá verde, a gente tem o alho, a gente tem o própolis e a gente também tem o aloe vera, tá? Então, todas essas substâncias, aloe vera também é fácil, claro que tem que saber o tipo, né, mais indicado, porque tem tipos de aloe vera que podem ser venenosos. Então, todos esses alimentos, eles ajudam a usar, né, a processar, a facilitar o processo de detox, tá? E ainda, gente, a gente tem outros aqui que eu separei, que é muito importante também, quem vai se preparar para um processo de detox, a gente prioriza sempre alimentos muito frescos, tá? Preferencialmente carnes, frutas e vegetais orgânicos, o peixe fresco, tá? Alimentos da região e da estação, porque quando a gente tem um alimento que é da estação ou mesmo da região, a gente tem uma possibilidade que não haja agrotóxico, ou haja menos, tá? Menos carne vermelha, menos lácteos, diminuir o sal, evitar alimentos com aditivos, tá? Evitar alimentos embutidos, tá? Então, esses são os principais alimentos que a gente ajuda, que a gente coloca para fazer um processo de detox, tá? Ah, mas como é que a gente faz um processo de detox, tá? Primeira coisa, organizar a alimentação, tá? Organização sempre é o primeiro quesito para a gente conseguir, né? E aí eu quero ajudar vocês nesse processo de organização e nesse processo de insight, de dar um start para começar uma detox. Então a gente vai começar durante 7 dias, a gente vai estar juntas, colocando algumas tarefas diárias, né, para começar essa movimentação da detox. A gente vai ter também alguns materiais adicionais. A ideia é trazer justamente, trabalhar esses pilares da vitalidade positiva, ligado ao sono, ao intestino, à produção de energia, a questão da consciência alimentar. Então a gente também trabalha a questão cognitiva, gerenciamento do estresse, tá? A parte da alimentação especificamente e também a questão do autocuidado. Então, tudo isso tem a ver com os processos de detox, né? Tudo isso tem a ver com o comportamento. Então, a gente vai começar esse processo. Esse desafio detox é gratuito, mas é uma forma de você se organizar,
né? Dar aquele start para se motivar e, consequentemente, depois, não, agora eu quero mudar minha alimentação de vez, eu quero ter um estilo de vida que me traz vitalidade, que traga uma alimentação adequada, e nisso você vai buscando outras coisas, né? Você vai buscando uma coisa, vai puxando a outra, né? Quando você promove esse autocuidado se torna amplo. E aí, assim, se torna tão amplo que você quer levar para os familiares da sua casa, você quer levar para uma amiga, é uma coisa assim que expande, tá? Expande porque se torna tão natural na sua vida. Eu estava até conversando com uma paciente que acabou de sair, que eu estava falando justamente sobre isso, né? E ela acabou de viajar e fez uma viagem aí maravilhosa, ficou no hotel que tudo era incluso, e ela falou justamente isso. Ela falou assim: nossa, tinha sobremesa, tinha doce, eu comi lá o dia do meu aniversário, mas tinha coisas que eu olhava e não dava vontade. Eu estava muito mais na vibe de comer salada, legumes, tipo, ai, tinha 10 pães, eu escolhi um pão que eu queria comer, ia comer aquele pão. Então, assim, as coisas se tornam muito naturais. E o processo da detox é isso, tá? Claro que 7 dias a gente vai abranger uma detox mais tranquila, né? Porque a gente vai fazer em grupo, mas vai te dar uma noção muito boa, né? Dessa questão da saudabilidade, do autocuidado, e você realmente vai sentir, né? As pessoas podem falar, mas 7 dias dá para sentir alguma coisa? Gente, dá para sentir muito. A gente tem uns feedbacks muito legais. A gente tem uma comunidade chamada Cantinho das Deusas da Nutri, que é para pacientes que fazem acompanhamento. E é muito legal, assim, os comentários, né? Às vezes elas duvidam que vão conseguir fazer o processo. E quando a gente vê elas, nossa, eu senti isso, eu achei que ia ficar cansada, eu achei que ia sofrer com a ausência de um determinado alimento, e pelo contrário, né? Isso me deu mais gás, mais motivação para continuar nesse caminho, tá? Bom, gente, eu acho que são essas informações que realmente eu gostaria de passar para vocês. O que é detox, qual a importância, aonde a gente encontra as toxinas. Mas, de qualquer forma, eu fico super à disposição, tanto para dar mais informações sobre esse desafio detox. Entram, gente, aproveitem, tá? Mais uma vez, link na bio. Vocês podem me chamar no direct ou colocar aqui nos comentários que vocês querem entrar, tá? O desafio detox começa no dia 10 de outubro com muitas propostas de mudanças. Então, eu espero vocês lá e fico à disposição. Se vocês tiverem algumas dúvidas, tá? Pode me chamar ou colocar nos comentários, que às vezes é uma dúvida de várias pessoas, ou pode me chamar no direct. Eu agradeço a participação de todo mundo. A gente vai ter uma outra live, sem ser na semana que vem. Deixa eu pensar. O nosso detox começa amanhã. Na semana que vem a gente vai ter mais uma live, tá? E aí eu vou divulgar, fique de olho, a gente vai falar ainda sobre processos de detox, tá? E aí eu fico à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a participação a todos que passaram por aqui e até mais. Tchau, tchau, gente.